Noite, família luminosa, estamos aqui para mais uma live, para mais um bate-papo gostoso e hoje com um convidado super especial que vem trazendo seu livro A Tempestade Vem de Dentro, Hudson Pereira, poeta de Niterói, Rio de Janeiro, ou Nikite, para os amantes da cidade carioca. A gente vai bater um papo aqui hoje sobre o livro do Hudson, sobre a carreira do Hudson, como tudo começou. Nosso querido acabou de chegar aqui, a gente poder começar essa nossa conversa. Boa Opa! noite, Hudson. Boa noite, querido. Tudo bom? Tudo beleza, meu querido? Tudo beleza? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. A imagem deu uma travadinha aqui agora, mas creio que é coisa passageira. É. Foi? Melhorou? Pra mim tá tudo ótimo. Tô vendo Melhorou, melhorou. perfeito. Não, tá ok. A imagem deu uma travadinha, mas o áudio tá chegando muito bem. Então, assim, tá tranquilo. Como é que tá essa força aí? Como é que tem sido esses dias? Agradecer aqui a sua presença na live, a gente Ah, trocar essa ideia, conhecer esse seu novo projeto, esse novo livro aí que traz as suas inquietudes. esse ano todo foi muito louco, né? Não dá pra... É difícil definir um dia. Né? A gente vive um dia de cada vez, mas a gente também vive o todo. O ano todo foi muito difícil, muito louco, muito complexo. É, você falou de Niterói, isso é uma coisa muito interessante. As pessoas acham que eu sou de Niterói, mas eu não sou. Eu sou da capital. Eu nasci no subúrbio, eu nasci em Madureira, eu sou, eu sou de família de sambistas, eu cresci na Portela. Morei depois em São Gonçalo, que é uma outra área metropolitana, que é uma outra cidade, e aí vim para Niterói. E em Niterói eu comecei a minha carreira para valer. E aí todo mundo costuma me ligar muito a Niterói, mas eu fiz essa travessia toda, essa trajetória toda, me ajudou muito a compor também o poder ter vivenciado experiências em cidades tão próximas e tão diferentes. Porque a capital é de um jeito, Niterói é de outra, uma cidade meio modelo, meio paradisíaca. São Gonçalo é uma cidade completamente abandonada, e acho que esses três ambientes me ajudaram muito a entender, a me ajudaram mesmo a me formar como pessoa, como cidadão e também como poeta. Tá Que legal a legal. conexão? Para mim tá Tá sim, ótima. tá sim, tá sim. Não, tá perfeito aqui. Aqui eu tô colocando aqui é o anúncio convidando a galera aqui para vir lhe Assim, assistir. Então, é muito bom. Você está até bem expresso na sua mini bio que você é carioca, que você nasceu nesse subúrbio. Agora, essa sua ligação aí com a Portela, que eu já achei bastante interessante, essa essência do samba, né? Que é o ritmo raiz brasileiro, é o ritmo que a gente tem mais alegria, mais felicidade. É um ritmo muito alegre, é um ritmo de sobrevivência, né? Tem muitas raízes do, sobrevivência. do povo, dos escravos, do povo trabalhador. Por exemplo, eu sou de uma família que é muito ligada ao samba, tanto na Portela quanto numa escola menor chamada Em Cima da Hora, mas que é uma escola que é muito famosa por um samba chamado Os Sertões, que foi inspirado no Hum, Euclides da Cunha. Meu avô ele era sim, compositor dessa escola. E ele é compositor, mas ele não vivia de ser compositor, ele era barbeiro. Ele era o barbeiro do sim, bairro sim. e também compositor. Então, assim, o samba, a música, ela sempre esteve presente na minha vida. Meu pai
foi um homem que amava MPB. Ele me ensinou muito a gostar de MPB, de bossa nova, de Chico, de Vinícius, de Edu Lobo. Minha mãe é roqueira. Minha mãe ouvia Legião Urbana. Minha mãe ouvia Lulu Santos, esse rock dos anos 80. E quando eu comecei a descobrir a língua portuguesa, eu fui pegando um pouco de todas essas referências. Então, por exemplo, o meu primeiro livro, ele tem uma característica de ele ser um livro muito musical, porque eu tinha muito essa influência, principalmente da bossa nova, que é um ritmo que eu gosto muito e que tem aquela musicalidade bem carioca, aquela coisa lenta, no balanço do mar. E eu tentei, e assim, a minha construção poética começou me baseando nisso e em poetas contemporâneos. Eu comecei do final. Eu comecei lendo poetas muito recentes, como Antônio Cícero, como Elisa Lucinda, como Ana Cristina César. E depois que eu comecei a conhecer os outros poetas mais antigos, e fui ler Castro Alves, fui ler. Agora estou lendo Bertolt Brecht. Eu descobri o Brecht tem um ano e pouco. E então eu comecei do final. Por isso que esse segundo livro, ele é uma guinada assim de 360, porque eu precisei desconstruir tudo que tinha me formado para poder entrar numa linguagem nova, num assunto novo, mas que foi necessário. E eu gosto muito de ler gente viva. Acabou de entrar na live o meu amigo Igor Calazans, que é daqui do Rio. Eu gosto muito de ler gente viva, ler gente que a gente pode trocar, que a gente pode conversar. Como eu li você, como eu li o seu livro também esse ano. Seu livro também foi um livro que me deu muita esperança de saber que tem gente fazendo poesia forte, poesia engajada, que eu acho que isso é sempre necessário. Eu adorei A Tempestade que Vem de Dentro, né? No dia que você me enviou, eu dei uma lida rápida, e aí ontem eu fiz mais uma leitura do livro, que a divisão dos capítulos deixa assim, essa temporalidade, revela um pouco dessa sua transição, né? Você falando e eu ligando aos capítulos do livro. Ele vem transacionando, né, as poesias, e vem trazendo poesias muito fortes. A minha poesia favorita foi a Corpus Christi, né? Eu adorei Corpus Christi. E aí eu queria saber se você pode recitar Corpus Christi ou recitar outra poesia do livro que você gosta, para você começar a apresentar esse livro para a gente também em forma poética. Inclusive, ela é a primeira que está aqui na frente, porque eu considero ela o grande símbolo do livro. Porque eu acho que ela... Se eu tiver que escolher um poema para representar o livro, é esse poema. Então, vou lá. Tudo que é vivo é mais vivo ainda quando olhado de perto. As formigas, as rugas nos cantos dos olhos, o cu, a gengiva, os nossos poros. Tudo se expande e acaba não parecendo o que é. Mas um corpo morto não é. Um corpo morto não é para ser visto de perto. Ele já não é, ele não virá a ser e nem continua o que foi ao certo. Talvez por isso a gente já não se espante tanto com um corpo morto no meio do caminho e desvie dele pela rua como de um objeto aparente. A gente esquece que ali teve vida. A gente esquece que aquilo é a gente. Essa poesia, ela é fantástica, ela é tocante, ela é chocante e necessária. Completamente necessária. Ela revela... Não, pode falar.
Não, eu ia falar que o primeiro lugar que eu falei publicamente ela foi no Sarau Luminoso. E foi quando eu tava lá no início da pandemia, quando eu estava começando a experimentar essas linguagens, essas temáticas. Eu já vinha ensaiando um pouco, mas eu acho que a pandemia ela veio e ela engatou de um jeito que minha produção foi toda motivada a isso. Porque antes eu pensava o seguinte, o meu primeiro livro, ele é um livro que ele é romântico, que ele fala de sentimentos, ele fala de desilusão, ele tem muita referência aos poetas que eu lia, porque ele é um livro realmente de aprendiz, que eu escrevi ao longo dos meus 20 e poucos anos e publiquei ele quando eu ia fazer 30. Tem 4 anos que eu tenho ele, que eu publiquei ele. Mas desde 2018, desde a eleição, eu vim sentindo que a gente precisa se posicionar, que a gente precisa, às vezes, o discurso, as conversas, nem sempre causam efeito, mas um bom poema, uma boa música, ela às vezes consegue passar a mensagem que você quer passar. E por isso que hoje em dia eu acho essencial que os poetas, os artistas, os escritores tenham essa pegada política. Porque o que vai ficar para daqui a 20, 30 anos vai ser o jeito que as pessoas vão contar a história. E a gente não sabe quem vai contar a história como foi. Mas os livros, as músicas vão ficar. Então, o que seria, por exemplo, do nazismo, se a história contasse de um jeito, mas a gente tem os livros do Brecht? Você travou para mim, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, o que seria do nazismo se não fosse o Brecht? O que seria da ditadura se não fosse o Chico? Entendeu? A gente ainda ia estar Sim. aprendendo moral e cívica na escola? A gente ainda ia estar batendo continência e lambendo bota? Sim, o que é ser da vida da gente sem cálice? Então, assim, longe de me comparar com esses mestres e esses grandes autores, mas eu senti que alguma coisa dentro de mim precisava ir por esse caminho. E, assim, a eleição, algumas coisas absurdas que a gente veio vivendo de 2018 a 2019 começaram a me despertar para me caminhar para esse lado. Mas quando veio a pandemia, a quarentena, todo esse desgaste emocional que todo mundo está passando, o governo que não está nem aí para a população, isso me engatou de uma forma que eu consegui escrever esse livro nesses meses. Então eu fiquei um tempinho sem participar de nada, eu me fechei e escrevi esse livro entre. Eu já tinha alguns poemas antes, mas boa parte do corpo foi feito entre outubro e novembro. Por isso até que eu não vou conseguir lançar esse ano, porque até o trâmite todo de revisão, editoração, publicação, não vai ficar pronto, vai ficar pronto depois do Natal. Então talvez eu lance só ano que, quer dizer, eu vou lançar ano que vem. Mas foi muito importante que ele tenha vindo nesse momento, porque foi uma transformação muito forte em mim, de descobrir uma voz assim que eu acho que é necessária. E eu sei que você pensa desse jeito, porque eu acompanho o teu trabalho. E foi por isso que eu me É, sentia e foi por isso que eu me senti à vontade. Por exemplo, no início da pandemia, eu não estava participando de live nenhuma porque eu não estava vendo muito sentido nas lives que eu via de gente de coisas meio assim escapistas, de tipo assim, todo mundo isolado em casa, sofrendo e as pessoas falando de flores, de amor, enfim, eu não via muito sentido, mas no seu trabalho eu vi sentido, porque culminou quando o livro chegou para mim. E aí eu entendi assim, pô, esse é o caminho, essa é a galera que eu quero acompanhar.
Que massa, que massa, que massa. Muito bom, muito bom. Você traz uma grande contribuição com a tempestade que vem de dentro. E quando eu estava falando sobre o Corpus Christi, a poesia, né? Que curiosamente você fala que ela encabeça o livro assim, foi assim, ela me tocou muito fortemente, né? O transcorrer dela, uma poesia muito bem feita, e ela revela a nossa necropolítica de cada dia, né? Quando os corpos negros estendidos no chão, agora os corpos dos idosos pobres, os corpos das pessoas com comorbidades, ou seja, é, essas pessoas, né, tiveram suas vidas assim, que poderiam estar vivendo aí 5, 6, 7, 10 anos a mais, e a pandemia as levou por uma série de causas que poderiam ter sido evitadas. A gente sabe que ia morrer muita gente, claro que ia morrer muita gente, mas a gente podia ter morrido pelo menos 80 mil pessoas a menos, né? Seriam 80 mil lares, né? Ou seja, e não tratar essas pessoas apenas como esses números, né? Essas vidas que foram interrompidas. E outro lado, Hudson, que eu percebo como estão essas pessoas, a nossa sociedade hoje, que ela já chutou o balde, uma boa parte dela, mas uma boa parte ainda encontra-se isolada há meses e meses e meses e meses, pessoas com crises de ansiedade e todo esse processo que você parte, que você trata no seu livro, que é dessa desumanização da sociedade. Como é que você percebe esse processo de desumanização? Né? Ele teve essa acentuação nos anos de 2018? Foi aí que você conseguiu detectar isso com muito mais força? Ou antes mesmo você já via como essas coisas estavam acontecendo, estavam só piorando? E o que você acredita que pode ser feito para a gente virar essa chave? Não, assim, logicamente a gente percebe que existem uns horrores, né, que estão aí desde sempre. O que eu acho que aconteceu em 2018 com a eleição, com a ascensão desse presidente que está aí, é que todas as pessoas que são desumanas, que são racistas, que são homofóbicas, que são machistas, que são violentas, elas perderam completamente o pudor de mostrar isso. Antes havia uma certa vergonha de você ser desumano. Agora é o contrário. Você tem um líder de uma nação que endossa essa desumanidade, essa desumanização. Né? E assim, a violência é uma coisa muito presente aqui no Rio. Né? Ela é presente no Brasil todo, de várias formas, mas aqui nós temos muito essa questão da bala perdida, mas que a bala perdida só encontra o corpo negro, o corpo pobre, o corpo da favela, que também viram números. Antes das pessoas estarem virando números com a pandemia, por causa de um governo que não teve um plano de ação, que negou a existência da doença, e com essa negação, as pessoas que seguem passaram a negar e virou uma bola de neve, a gente tinha muito essa questão, eu tinha sempre essa questão de discutir isso. Por que eu me acostumo a ver uma pessoa morta na rua? Mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou viver se toda vez que eu ver uma pessoa morta na rua, eu me desesperar? Entendeu? Então, o meu caminho foi esse. Tem um poema que também é um dos primeiros poemas que eu escrevi para esse livro, que é Fogo no Céu, que fala porque aqui no Rio a gente tem uma mortalidade muito grande de crianças mortas por tiro, e a maioria mortas por tiros da polícia, mortas em operações de troca de tiro. E tanto que hoje teve 2 adolescentes que foram mortos por policiais, e no final de semana tivemos 2 meninas, 2 crianças, 2 meninas que estavam brincando no quintal de casa. Eu escrevi esse poema ano passado, quando teve o caso da menina Ágata,
que estava voltando de uma festa com a mãe, o policial atirou no transporte coletivo que ela estava e o estilhaço da bala atingiu o pulmão da menina, acho que ela tinha 6 anos. Só que assim, são muitos casos. E aí eu parei para pensar, por exemplo, na minha infância, porque eu fui uma criança de subúrbio. Eu fui uma criança que ouvia tiroteio depois de certa hora da noite. Só que, de certa forma, eu fui privilegiado, porque eu morava num bairro periférico, mas morava na comunidade. Então eu comecei a questionar se o risco que as crianças correm hoje, qual foi o risco que a minha criança, né, que a criança que eu fui, sofreu. E aí eu faço essa menção a esse filme Fogo no Céu, que é um filme de ficção científica que passava muito no SBT nos anos 90, sobre abdução. Era um lenhador que era abduzido por um disco voador, era uma história real. E faço essa alusão com A Bala Perdida, que é assim, Fogo no Céu. Fogo no Céu era um filme que me apavorava quando criança. Mas hoje a criança, já não a minha, a da favela, a da esquina, a caminho da escola, a da vizinha, se apavora com o fogo que vem de cima. Mas já não é mais filme, e nem à noite, a TV desligada, o sol do meio-dia ou amanhecendo e o fogo no céu matando, e criança morrendo, e mãe chorando, e não é filme, e mãe chorando, e já não choca, e mãe chorando, e já é costume, cotidiano, porque, por exemplo, no jornal o Globo, essas notícias não saem na parte de polícia, saem na parte de cotidiano. Se você abrir a parte assim, cotidiano, tá lá. Bala perdida mata morador da Vila Kennedy. Bala perdida atinge criança na favela da Maré. E é uma coisa que a gente não pode se conformar, a gente não pode naturalizar isso. Tem um camarada, Jafet Pedro, poeta de Lagartos, que ele diz: eu nunca vi bala perdida em bairro nobre, alguma coisa assim, nunca vi tiro acidental em bairro nobre, e a gente vê casos de furadeira, a gente vê casos agora uma máquina de cortar, aqui teve um caso numa cidade aqui, Cachoeira, que parece que o cara tava com a máquina de cortar cabelo e foi baleado, né, e aí a polícia queria colocar o cara como bandido, o cara indo trabalhar. E mesmo que fosse bandido, né, eu tava com a máquina ele era inofensivo, né, naquele momento. Bandido bom é bandido preso com chance de reabilitação. Com certeza. Vivo, né, pessoas vivas que possam que se transformem. E muita gente descredita quando eu falo isso e fala aquela frase: leva para sua casa. Mas eu sou professor da rede pública desde 2014 e eu só trabalhei com turmas de alunos complicados, que são as turmas de correção de fluxo, aceleração, que são turmas que têm menores infratores, tem aqueles que são muito atrasados. Então, assim, eu falo de uma realidade que eu conheço e que eu entendo que a escola pode exercer um papel. Lógico, a escola pode não fazer milagre, mas ela pode exercer um papel, às vezes, de reflexão, de mudança, até de humanização, porque o que acontece é que as crianças, os menores infratores, especialmente, eles são desumanizados muito cedo. Eles são desumanizados por todos os lados. Eles são desumanizados pela família, que não aguenta aquele comportamento. Eles são desumanizados pela escola, que desiste deles. Eles são desumanizados pelas outras crianças, que têm medo. E quem é que estende a mão? Às vezes o tráfico estende a mão. Então, aí se torna compreensível a engrenagem. O tráfico à igreja, né? O tráfico à igreja. Aí se torna compreensível por que muitas vezes a gente não consegue evitar uma criança.
porque todo mundo fechou a porta para ela, menos o tráfico. Ou quando não é o tráfico, ou é a igreja. E a igreja eu também contesto, porque você fazer uma criança trabalhar de graça também não é certo, como a gente vê que muitas igrejas fazem. Você, Sim. entendeu? Então tudo isso descaracteriza a criança, desumaniza, porque você passa a ver ela como um mero robô, Sim. algo que você pode manipular e usar ao seu serviço. Mas E você não isso por mim. percebe. Tá, pode falar. Por exemplo, você como professor, como educador, nós temos sempre aquele desafio de o que a gente está formando aqui. A gente está formando cidadãos reflexivos, seres socialmente ativos, pessoas de senso crítico elevado, ou está sendo apenas formado um homem, diria, o homem do trabalho, o homem funcional, o ser prático, ou seja, que ele não é dotado de muito questionamento, de muita crítica, mas que sabe executar muito bem as tarefas às quais ele é delegado. E os que não se encaixam nesse padrão são simplesmente colocados à margem para que, ou seja, são jogados no mar à deriva, né? Uhum. Eu entendo o que você quer dizer. Como eu sempre trabalhei, e por escolha, sempre trabalhei em escolas dentro de comunidades. Foram escolhas que eu fiz. Eu Sim. preferi trabalhar em escolas de comunidades e em trabalhar com essas turmas que são mais complexas. Justamente porque eu acredito que a gente consegue reverter muitas vezes uma crença que está tão entranhada na cabeça de um adolescente de que o único caminho para ele é o crime, é se dar bem, é ser o fodão ali da galera. E eu acredito que a gente, muitas vezes a gente não consegue, claro, mas é, a gente consegue pelo menos plantar a semente da dúvida. Por quê? No fundo, todo mundo, todos nós, a gente quer encontrar uma razão para a gente estar aqui. A gente quer descobrir no que a gente é bom, a gente quer descobrir no o que a gente vai querer do futuro, a gente quer descobrir uma razão para continuar vivo, não é? E às vezes o que é oferecido para esses jovens é de que eles só servem para aquilo, eles só servem para roubar, só servem para dar golpe. Então, eu acho que a escola ela tem que ter esse papel de abrir o horizonte deles e a mente deles de que existe um mundo além daquilo ali. Eu já cheguei em turmas de alunos de 16, 17 anos que não sabiam quem era o Michael Jackson, que não sabiam quem era o Obama. Tamanho nível assim de ignorância mesmo. E olha que eu estou numa cidade grande, né? Tô no sudoeste do país, praticamente a capital do país, mas que não tem conhecimento de mundo. Então, eu acho que quando a escola oferece conhecimento de mundo e mostra que um negro chega a ser presidente dos Estados Unidos, um negro chega a ser um juiz, eu acho que tudo isso abre um pouco a mente deles para que eles consigam encontrar algum valor neles que não seja esses valores negativos. E a literatura ajuda muito nisso, porque é, por exemplo, um trabalho que eu me lembro que eu fiz antes da pandemia, né? Foi de pegar a música do Chico Buarque, Olhos nos Olhos, e pegar um funk que eu não sei se chegou aí na Bahia, mas que foi o funk do carnaval, que se chama Tá Ok, que fala de uma menina que se produz toda e vai pro baile funk e ela se exibe pro ex-namorado. Eu mostrei para eles
que o que o Chico Buarque diz em Olhos nos Olhos é a mesma coisa que o funkeiro diz no funk. E que se aquilo pode ser dito de uma forma mais culta, mais elaborada, nada impede que eles aprendam isso também. Que eles melhorem, que eles falem melhor, que eles escrevam melhor. Então esse é o caminho que eu busco enquanto educador. Enquanto poeta, tá em usar, né, toda essa vivência para justificar também o fato de eu ter escolhido essa profissão de escritor, né? Não sei, não sei se foi uma escolha, né? Veio para mim isso, eu herdei isso dos meus antepassados, né? Eu sempre tive nesse meio da escrita, mas assim, eu tento justificar a minha existência enquanto poeta agora, escrevendo sobre isso, sobre essa desumanização das pessoas. Então o livro ele nasceu muito da revolta que eu estava com o mundo e da revolta que eu estava com as pessoas mesmo, das pessoas olharem para o outro lado. A gente às vezes precisa esfregar na cara das pessoas. Eu fiz uns posts no Instagram falando que é porque a gente participa de vários grupos e em alguns grupos a gente vê as pessoas dizendo: aqui não tem política, aqui não pode ter política. Só que as pessoas não entendem que política não é só você defender um candidato, defender um partido. Política é você falar da sociedade, você falar das relações humanas e das relações entre os grupos, entendeu? Mas as pessoas preferem negar. Isso me incomoda muito, porque eu acho que nada vai mudar se a gente não começar a mexer nesses lugares de conforto. Seria muito confortável para mim escrever um outro livro falando sobre as praias do Rio, sobre o centro da cidade, porque meu primeiro livro fala do Senhor Deon, fala de Ipanema, de Copacabana. Seria muito confortável, mas eu não quero esse conforto. Eu quero falar das coisas que me doem. E eu não sofro por amor agora. Eu não sofro por desilusão, por refletir como com 21 anos. Eu sofro pelo mundo, pela sociedade, pelo que eu vejo as pessoas passando. Então, isso que foi o motor desse trabalho. Sair muito bom. Muito bom, muito interessante. Eu percebo esse processo, Hudson, por exemplo, que desde que eu escrevi, que eu comecei a ter blog, e às vezes me relacionava com outras pessoas aí, né? Outros poetas na internet, e a galera às vezes ficava muito preocupada: o meu seguidor não gosta quando eu falo de tal assunto. Aí eu pegava e perguntava: mas você quer falar desse assunto? Fale. Se o seu seguidor não gostar desse assunto, quiser sair, deixa ele ir, né? Não seja escravo do seguidor, né? Seja um senhor da sua vida, do seu coração. E por muitas vezes, obviamente, quando a gente faz determinadas críticas, determinados posicionamentos, a gente desagrada um determinado grupo que vai ficar incomodado. No meu primeiro livro, um amigo chegou para mim e falou: eu gostei do seu primeiro livro, porque o seu primeiro livro é legal, ele fala de coisas legais, você não bota política, você não faz poesia denunciando nada. Aí, na hora que ele terminou de falar isso, eu falei: é por isso que eu não gostei tanto dele. Eu gosto do meu primeiro livro, mas assim, eu já estava ansioso quando eu lancei o primeiro para lançar o segundo, que era o Atirador de Pedras, Atirador né? de Pedras. E dentro disso, assim, eu estou com o terceiro quase pronto. Eu já estou com vontade de lançar o terceiro, mas o segundo eu ainda nem lancei por causa dessa pandemia aí, né, que impediu que a gente faça um lançamento mais contundente, né? Eu fiz lançamentos virtuais, tinha feito um lançamento em Sergipe e outro aqui na minha cidade. Eu bem me lembro, quando a gente começou a se seguir,
foi quando você estava começando a divulgação, que você fez o ensaio fotográfico e você teve um Sim. lançamento presencial. Foi no início do ano, eu acho, se eu não me engano. Não Foi foi, no finalzinho de. foi Foi no no finalzinho de finalzinho de 19. 19. No finalzinho de 19. Aí teve essa interrupção. Mas ainda está acontecendo e a gente vai tocar esse barco aí ainda. E aí eu queria ouvir mais de você dessa tempestade aí que vem de dentro, né? Que você falou que você acabou se isolando, você passou um período afastado das coisas, dentro de si, né, de fato. E aí você vem com essa tempestade aí e derrama essa tempestade em versos. O seu processo funciona dessa forma mesmo? Você fica um tantinho recluso, você produz mais em silêncio, ou como é esse seu processo da construção de sua escrita, né? Como é que você foi sentimento, ou você também tem uma parte que você pensa e fala, eu vou querer desse jeito? Como é que foi essa construção dessa tempestade? Olha, o processo desse livro foi totalmente inédito, porque foi dentro desse isolamento, que é um isolamento que eu ainda sigo, e assim, eu comecei a escrever, eu tinha um material pronto e achei que ele daria ali uns 70% do livro, e aí eu me fiz uma imersão e completei ele um dia, em um dia, dentro de um dia, eu escrevi 12 horas seguidas para montar o livro. Eu escrevi 8 horas sem parar, eu mandei Red Bull, fluoxetina para ficar acordado e fui 8 horas e fiz uma pausa depois de umas 4, 12 horas e eu montei o livro. Isso foi um fenômeno completamente único na minha vida. Eu acredito que nunca mais vai ser assim. Porque o meu primeiro livro demorou 10 anos para ficar pronto. E esse, e esse foi feito, é, eu digo um mês e pouco, porque foi um mês e pouco que eu fui juntando o que eu já tinha, que eu achava bom, e aí teve esse dia que eu tive esse impulso de assim, eu só vou parar quando eu terminar. E foi quando ele ficou pronto. É, então esse foi um processo completamente diferente. Por quê? O ficar isolado também foi uma novidade para mim, porque eu sou muito roeiro. Eu sou muito da rua, eu sou muito da noite. Eu trabalho, né? Eu sou professor, trabalho de segunda a sexta. Fim de semana é garrafa na mão e rua, Lapa. Minha vida era assim. E também ser privado disso foi muito difícil. Quer dizer, graças a Deus eu tive essa oportunidade de ter um trabalho que eu posso fazer de casa, porque teve gente aí se arriscando na rua, né? Não posso deixar de agradecer. Mas o isolamento foi difícil para mim. Então ele foi meio cartático nesse ponto. Já que aí eu pensei, já que eu tenho isso aqui que já dá um escopo bom, eu vou arredondar, vou finalizar e vou montar um livro. E fui e fiz. Tanto que ele tem os aforismos, né? Tem os poemas mais curtos. Muitos desses, eles eram poemas grandes que eu fui desmontando e recriando. Mas, assim, todo esse livro é um processo inédito. Na minha vida normal, eu escrevo assim, eu escrevo sempre, toda semana. Eu estou sempre escrevendo. Tem uns períodos de bloqueio, mas eu estou sempre escrevendo alguma coisa, sempre postando alguma coisa. Eu participo sempre de antologias. Eu gosto de explorar outras coisas. Eu exploro fotografia, eu exploro prosa não tanto, não sou muito bom em prosa, mas o processo desse livro foi diferente. E a outra coisa que também foi diferente nele, meu primeiro livro dialogava muito com música e literatura. Esse livro ele dialoga mais com artes plásticas, porque ele é um livro mais de imagens. Eu quis fazer poemas em que você visse as cenas. Posso ler um Sim, poema? sim. Poxa, agora,
estamos aqui para ouvi-lo. O nome desse é O Fogo Não Há de Queimar Só de um Lado, que foi quando eu vi os incêndios por causa do George Floyd nos Estados Unidos, e também é o nome de uma obra de um artista plástico amigo meu chamado Fel Barros. O fogo não há de queimar só de um lado. O fogo não há de queimar só o lado dos necessitados, sufocando apenas pretos, pobres, viados. Nem ficarão livres seus incendiários, ostentando a impunidade de dentro dos seus blindados. O fogo há de queimar os privilegiados, a carne nobre dos bem-nascidos exposta em garfos, o couro duro e nóbil do seu gado, débil e podre que só vê o próprio rabo. O fogo é de queimar todo translado, purificando e restituindo todo o legado dos que morrem diariamente sem esperança de serem salvos. O fogo há de vingar os inocentes, aniquilados por essa sociedade doente. O fogo há de honrar o sangue derramado da nossa gente. O fogo, esse elemento transformador, né? A gente fala bastante nesse queimar e essa cinza fertilizar esses caminhos. Tem a galera também fala sempre botar fogo na Babilônia, que é queimar todo esse sistema. É fogo nos racistas, fogo nos fascistas. Nem pode mais falar isso, né? Porque quando fala isso aí, que vai botar fogo, a live até trava. Ah, mas tem que incendiar, tem que queimar. Com certeza. Meu querido Hudson, eu acho que é uma dúvida que a galera já está aqui há algum tempo. Eu não sei como ainda não choveu essas perguntas, mas como fazer para adquirir a tempestade que vem de dentro? Bom, eu vou. Você falou aquela questão de seguidores. Eu, por exemplo, acho que não tenho nem 200 seguidores ainda. Meu perfil, eu comecei a fazer esse ano e divulgo ele. E também porque acho que como eu não escrevo sobre flores e delícias, não sou muito comercial. Mas quem quiser me seguir para poder conhecer o trabalho, tem vários poemas lá, eu vou estar avisando. A previsão é que os livros sejam entregues na semana do Natal. Então eu não vou começar a vender nesse final de ano porque vai estar todo mundo focado em outras coisas. Mas a partir de janeiro eu pretendo vender ou por transferência bancária, Pix, ou pelo Mercado Livre para quem quiser pagar com cartão e tal. E ele vai estar prontinho, ele deve estar prontinho no início de janeiro, eu devo estar pintando para falar mais sobre isso. Legal, então a galera já começa a seguir o Hudson, que já pode acompanhar esse trabalho. Serão bem-vindos, porque também tem aquela coisa, tem gente que quer dizer, né, os números, né, o engajamento é importante, mas eu tenho tentado, com esse trabalho, chamar as pessoas que compartilham dessas ideias. Sim. Porque também não faz sentido. Não faz sentido se não for desse jeito, né? Sim, sim. Eu trouxe uma poesia que acho que remete um tanto esse seu processo aí dessa tempestade que vem de dentro, porque depois de atirar as pedras, eu vou vir com o próximo livro, é O Pacifista do Estado Harmônico. Então, é uma série de reflexões sobre o caminho para transformar tudo isso dentro da não violência, né? Apesar de sermos violentados o tempo todo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sentiu assim um certo alívio quando você terminou o Atirador de Pedras? Você sentiu que você conseguiu botar para fora sua revolta? Olha, eu tava com um sentimento de esse desejo de brotar para fora, esse desejo de denunciar, mas eu já tava com um sentimento quando eu tava fechando o livro de uma intensa tristeza,
de um fim de esperança muito, 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 muito forte, assim, de, poxa, para que caminho a gente está levando? Porque eu finalizei ele depois do resultado das eleições, né? Ele estava já encaminhando, mas faltavam algumas coisas e elas só aconteceram. Não foi nem após o final das eleições, mas já do primeiro turno. Mas quando terminou o primeiro turno, eu já sabia que não iria vencer. A gente não tive nem essa esperança toda. Eu já estava triste antes mesmo. Então eu terminei o livro triste. Mas quando veio o momento de lançá-lo, quando eu estava com ele nas mãos, eu senti uma força incrível, uma vontade de sair arremessando ele nas cabeças de verdade, assim, né? Arremessar aquele livro, bater e abrir e dali, né, plantar essa semente de rebelião, bota esses focos de incêndios em cada canto desse país. Porque eu estava lembrando, eu fui rever o post que eu fiz quando eu terminei de ler e que eu falei que eu senti um pouco de raiva quando eu senti a sua raiva quando eu li, porque a raiva também foi uma coisa que motivou a minha escrita, porque chega uma hora quando a gente se cerca desses absurdos que você não consegue sentir outra coisa que não seja raiva. Só que ao mesmo tempo você não pode se deixar dominar e sair agredindo as pessoas porque você se iguala a eles. Então qual foi a minha forma de canalizar a raiva? Foi escrevendo sobre essa raiva, sobre essa revolta, sobre essa raiva, a revolta. E quando eu li o seu livro, eu acho que foi em junho que eu li, ele me despertou um pouco isso, ele me despertou um pouco assim de, cara, dá pra não passar raiva à toa, porque a gente dentro de casa, né, a gente não dá pra fazer muita coisa, mas dá pra fazer arte. E meio que isso foi uma coisa muito forte que o seu livro trouxe para mim. Por isso que eu dei muita sorte de ter comprado ele antes da pandemia, porque eu lembro que você falou para mim, quando você enviou, você já ia tudo começar a fechar, porque a gente não sabia como ia acontecer, porque a gente começou a se seguir no início do ano, foi? E eu tinha um problema aqui com os selos do correio, que ele não queria colocar o registro módico. Aí eu tinha que pagar um valor de frete 5, 6 vezes maior. Eu falei, poxa, o frete está maior que o preço do livro. Não, eu não vou vender mais um livro para fora da cidade por causa disso. Aí eu fiz uma reclamação até pelo Twitter dos Correios. Fui em vários canais, mas o Twitter foi o que me respondeu mais rápido até. E aí mandou os selos aqui para a cidade. Agora a galera do Correio até falou, o selo já tá acabando, até já pedi mais. Eu falei, que bom, é só você que manda, viu? Eu falei, né? Ou seja, aí eu pude postar novamente, os livros e fazer com que essas pedras alicercem aí vários castelos aí pra gente enfrentar, várias torres, né? As pedras se chocando fazem fogo, assim como as nuvens se chocando fazem trovões. Tá tudo interligado. Sempre. E aí, agora, nessa nova, no meu novo projeto, que vai ser o Pacifista do Estado Harmônico, eu tô com uma poesia que eu fiz dele na última quinta-feira. Eu tô louco para recitar ela, mas eu não posso, porque eu botei ela num concurso. E eu fiquei muito... Norma, não eu fiquei muito, muito extasiado com a poesia. Eu falei, caramba, velho, essa poesia... Sabe aquela poesia que você escreve e você fala, meu irmão, esse concurso aí eu tenho que estar pelo menos classificado, por favor, né? Que foi para o Flip até, eu falei, eu quero estar pelo menos classificado, mas é uma poesia que eu, mesmo enfrentando os melhores do Brasil, eu vou com muita confiança, porque ficou muito boa. Então, mais tarde eu vou recitar para todo mundo, né? Ela vai chegar. Enquanto isso, eu vou trazer uma poesia que já está, né? Que eu acho que vai carregar muito desse livro. Que ela diz, escrevam.
para imortalizar palavras, e não apenas soltá-las ao vento. Reverbero consciência cósmica através de linhas que recusam-se a ser retas, transpondo as molduras sólidas de reflexões empoeiradas, rejeito trajes, rótulos e outros adereços. Estou reaprendendo a ser nu, vestido de carne crua, aceitando o desafio de fazer o próprio caminho. Engenheiro dos novos tempos, reformo lágrimas edificando relações sólidas, construídas a riso e suor, em um mutirão de sentimentos positivos. Me alimento do salgado trabalho e saboreio a doce liberdade de não dever satisfações. Inquilino da boa-fé, deposito amor nos meus dias e não poupo um segundo de vida, mantendo-me presente em todos eles. Com os pés descalços, sinto o chão e vibro junto com a terra nesse solo fértil, onde planto as sementes da nova era, cultivadas neste eterno Entrego à força suprema o destino dos dias seguintes e vou me banhando na chuva de luz que cai sobre meu quintal, que me contempla com os versos de agora, saltando a realidade obscura que me foi imposta. Eu tenho outros planos. Muito bom, muito bom. Eu tô até com o atirador aqui porque eu, eu tava lembrando. Cara, muito bom mesmo. Danilo, tu é uma voz assim que bom que a gente se descobriu esse ano, porque tua voz é uma voz muito potente, muito forte, você é muito é, você consegue atingir as coisas bem assim diretamente no alvo, assim, a gente consegue sentir de uma maneira que não resta dúvida. É difícil explicar, né? Explicar poema. Mas eu acho que você consegue escrever de uma maneira assim que as coisas elas vão te atingindo e vão ficando, vão te atingindo e vão ficando. Muito bom, Afetando, muito né? bom. A gente vai Afetando. afetando uns aos outros. Poxa, eu fico feliz em ouvir isso de ti, que tem que pulsa uma arte tão rica aí dentro e que tem uma luta tão linda, porque ser professor de escola pública em comunidade é um grande desafio. É coisa de super-herói, né? Você não veste capa, né? Mas é um super-herói, com certeza. Eu adoro, eu amo o que eu faço, eu gosto, eu me encontrei na minha profissão. Essa parte da minha vida, eu sou bem realizado mesmo. Assim. Eu acho que eu consigo tirar o melhor de mim nas duas áreas, na literatura e no magistério. E eu acho que também a gente está num momento que se a gente não fizer as coisas com paixão, sem romantizar relações de trabalho desiguais nem nada. Mas acho que as coisas só funcionam se a gente tiver paixão, tesão para fazer. Porque se a gente tira isso, não resta nada. Porque não existe mais perspectiva de talvez. A gente não sabe como vai ser o mês que vem, a gente não sabe como vai ser o final do ano. Então a gente tem que ter muita garra e muito tesão quando faz as coisas. E isso você tem também quando escreve, né? Porque eu vejo até quando você faz o É sarau, preciso. você. Não, e quando você faz o sarau, você faz também com um estímulo, assim, uma gana de convidar, de chega junto. É muito bacana. Eu vou ler um que esse é bem pós-eleição mesmo. Ele é um dos mais antigos que está aqui, que se chama Feito Fóssil. Feito fóssil, jaz o feto, os restos mortais da liberdade,
A sonhada sociedade já não promete realidade. Esqueletos negros, pobres, LGBTs, crianças, mulheres inocentes, feito fósseis, restos, como se nem fossem gente, soterrados sob as botas do regime vigente. É a necropolítica super denunciada nessa Super poesia. denunciada. É Super denunciada. uma palavra que eu percebi depois de ler o livro todo que está muito presente é gente. Talvez acho que é a palavra que mais tem no livro. Mas justamente porque eu acho que é o que a gente está esquecendo. A gente esquece da gente, a gente esquece das individualidades, acaba-se o respeito pela individualidade, pela liberdade. Eles querem encaixar as pessoas e quem não se encaixa no que eles acham certo, que fique para trás. Você vê o governo está desmontando a saúde mental e a parte de saúde sexual. Você, você, Sim. você, você, você tira a chance das pessoas cuidarem da mente e tira a chance das pessoas cuidarem do corpo. Como é que vai se viver assim? E a saúde sexual, a educação sexual num país como o nosso, de que ele é tão sexual, ela é fundamental para uma harmonia social, né? É muito incrível como tudo está sendo feito na maior cara dura. O cara chega a falar que vai aumentar imposto de livro e no outro lado ele vai tirar imposto de arma. Um cara que quer que todo mundo tome cloroquina, mas não quer que o povo tome a vacina. É algo extremamente louco. E como um cara que prega tanta loucura tem tanto seguidor, tem tanta gente ou seja, só amém, 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 amém Mas, sem amar, né? mas se nada for feito, a hora de quem tá apoiando vai chegar também. Porque se começa a Sim. se desmontar o serviço, o apoio de saúde mental, acaba-se com os programas do HIV, das ESTs, dos testes e tal. Você está empurrando a sociedade para um outro tipo de epidemia, porque acabando os testes, acaba o controle, acaba a regularidade, acaba tudo. E salve-se quem puder. Daqui a pouco, o que eu imagino? Daqui a pouco acaba com a farmácia popular, que foi um ganho, Ah, né? Foi uma conquista do povo, né? No governo Lula. Aí daqui a pouco são os diabéticos, daqui a pouco são os sim. cardíacos. Aí vai sobrar quem? Só quem tem histórico de atleta que vai sobrar, né? É justamente a poesia do Brecht, né? E aí morrem os pobres, porque quem depende disso são os pobres, Sim, que sim. precisam do remédio, entendeu? A, a, E após, é tudo tão claro, o objetivo é tão claro e as pessoas não enxergam. após essa sua fala, eu tenho que trazer algumas pedras aqui para serem disparadas, Então né? traga. São tempos de terror, são tempos de mentira, de mata em chamas, de rio que se afoga em lama. Vai tudo se afogando em lama. Afinal, a miséria é lucrativa e a miséria de alma desvia o caminho da vida, e enquanto esse mercado for livre, é a natureza que será prisioneira e viveremos tempos sombrios, tempos trevosos, onde estão revirando os porões da ditadura e abrindo seus baús com cheiro de carnificina. E o vilão, ele ainda quer pagar de herói, mas não se constrói paz com guerra. Ah, se a mãe do Eduardo tivesse o abortado, não teríamos agora a alcunha desse pesado fado. E Feliciano eu estaria se não tivesse
toda essa calheirada que tá aí, mandando porrada, metendo bala, empurrando a juventude para trás da jaula. Essa mesma juventude que em nada é fomentada, que é abandonada em esgoto a céu aberto. E o que aprendeu bem cedinho foi a ver cadáver de perto. Nessa sociedade de plástico, de sentimentos descartáveis, movida a óleo morto, sangue e suor. Como adubar o solo concretado sem a força e o brilho do sol? E assim vão se jogando tudo para debaixo do tapete, para o senhorzinho ficar na rede, debaixo dos panos, tudo foi melhor. O perigo, meu amigo, ele está atrás das cortinas, das gravatas, das batinas. É um diabo de lucro que não importa o sentido, que vai jurando por Deus com um dízimo embutido. E é juros sobre juros, é ação de despejo, é sessão de descarrego, de metralhadora, de ponto 40, rá, tá, tá, tá. E quando a sociedade ela pede e esbraveja, que é para mandar bala, ela nem percebe que é o corpo dela que está indo para vala, pela mão do bandido, ou da polícia, ou da milícia. É injustiça com todos. E por quê? E por que se morre a cada 23 minutos um preto no Brasil? Até quando vamos ficar nessa briga de cão e gato? Por que não voar como os pássaros que coloreiam o céu, que cantam todas as manhãs a felicidade? Por que não ser amor de verdade? E nessa força reverberar, a paz é o caminho e a mão é única. Foda, hein? Rebentou, Danilo. Rebentou. Porrada mesmo. Porrada nos caras que não fazem nada, como diria o Titãs. Exatamente. Salve, Titãs. Tem um aqui que foi na primeira vez que eu participei do Sarau Luminoso, eu li. Que eu escrevi no início do ano. Eu não sei se virou notícia no Brasil todo, mas nós tivemos um problema com a água aqui do Rio. Eu lembro dessa sua poesia. Vazamento de esgoto sanitário na água das pessoas. E eu escrevi esse que se chama Os dias se tornam mais árduos com o passar dos anos. Os dias se tornam mais árduos com o passar dos anos, e os anos se tornam mais curtos com o erguer dos muros, e os muros se tornam mais altos com o soar dos alarmes, e os alarmes ficam mais frequentes com o ranger dos dentes, e mais dentes são quebrados com o perfurar dos dardos, e mais dardos são lançados com o cair dos alvos, e mais alvos são abatidos com a ascensão dos mitos, e mais mitos são forjados com a proliferação dos ratos, e mais imundo fica o mundo, e mais obstruídas as engrenagens. Eles contaminam a nossa água, mas não minam a nossa coragem. Eu lembro dessa poesia quando você recitou que ainda o Rio de Janeiro passava por aquele problema no período. Por isso, sim. E foi aquilo, porque é extremamente indignante, né? Ter uma condição dessa a falta da água, né? Aqui eu sou da região tanto seca, que é o Agreste Baiano. A falta da água é algo que nos revolta e que a gente sabe que é a falta de um investimento, de aporte de fato, de quem tem o aporte, que na maioria dos casos é um governo federal, que era quem podia de fato já ter acabado com o problema de abastecimento de água na grande maioria do país. Alguns lugares sim, a gente sabe que teria uma dificuldade maior, mas vários outros lugares
tem condição de solução muito eficiente e rápida. E aí você também chega em outro lugar, situação que é a situação das grandes cidades, que é essa água de esgoto, e é a loucura de ainda se jogar tanta água limpa, ou se jogar tanto esgoto dentro de rios, transformar rios em canais de esgoto. É uma burrice tremenda, mas é uma burrice que está dando renda para alguém aí, para quem vende água, está dando renda para quem trata água. E mais uma vez acontece aquilo. Quem ficou doente foram os pobres, que não podem comprar água mineral, porque tem que escolher entre a garrafa de água mineral e o arroz e feijão. Sim. Quando acaba o remédio, quem fica sem remédio é quem não pode comprar. Então sempre uma coisa ligada à outra. E as pessoas não enxergam. Talvez isso seja o mais assim, revoltante, a tal tempestade que eu falo é isso, é a minha revolta de não ver, de ver e as pessoas não verem o que eu estou vendo. E ainda bater em palma para esse governo louco. Que, na verdade, de certa forma, o governo reflete muito do que a sociedade é. Também uma sociedade que não conhece a sua história, que não tem um museu. Isso é amplamente falado. Não temos um museu da escravidão, não temos um museu da ditadura. Então as pessoas não entendem, não conhecem. Quando você pega uma população que não conhece a história do país de verdade, que só conhece fake news, que acredita em disparo, elege esse tipo de coisa. A eleição municipal foi isso também. A gente sabe que foi. A gente chega a ver você fala aí, de a gente não ter esse tipo de museu. A gente tem uma crítica de a nossa sociedade não ser instruída a ter o hábito de frequentar um museu. A nossa sociedade, em sua grande maioria, não ter acesso a cinema. A nossa grande maioria da sociedade, de um modo geral, ela é privada de tudo. Eu vi outro dia alguma postagem nesse sentido, que diziam que não é que os mais pobres eles não sejam inteligentes, é que eles não têm acesso ao conhecimento. Se você der o acesso, se você promover condições, todos têm como se desenvolver. Agora, isso parece, de fato, ser orquestrado para não ter. E quando promove para coisas alienantes. Né? Quando dá o ingresso para um filme que não agrega. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu vi de perto. Eu fiz uma única viagem que eu fiz. Eu viajei pouquíssimo na minha vida, mas eu fiz uma viagem para Buenos Aires há 5 anos atrás. E eu não me lembro agora se era a Câmara dos Deputados ou se era a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Vereadores, mas tinha a parede do prédio histórico toda com furos de tiro. E o guia explicou: nunca vão reformar esse prédio, porque foi uma guerra civil que teve lá, e o guia falou: nunca vão reformar esse prédio, para o país nunca esquecer o que aconteceu aqui. Diferente do Brasil, que passa tinta em tudo e que esquece tudo muito rápido. E que ainda bota nome de rua para determinados torturadores. Exatamente. Exalta-se torturadores em câmara, né? Aqui deixou a coisa muito frouxa. Se deu muita vez ao opressor. Se passou muito, né? Os cães da ditadura, né, como diria a cadela do fascismo, né, ela está sempre raivosa, como diria o próprio Brecht. Então não adianta, né, você pensar que você vai lidar com esse tipo de ação, esse tipo de gente sendo com flores, né? Não tem muito essa condição. Eu vou aproveitar outra sacada dessa sua, também vou trazer mais uma poesia. A gente aqui já passou da nossa 1 hora de live também, né? Um papo agradável.
Aí eu vou mandar mais uma poesia, abrir para você mandar falar mais do Tempestade que vem de dentro, fazer mais essa consideração final, trazer mais poesia para a gente, agradecer a todo mundo aqui também. Então eu vou trazer uma poesia que é para a gente refletir mais ainda sobre esse período que a gente passa e não refletir apenas só no campo das ideias, mas no campo das ações, no campo do enfrentamento. Porque nessa onda de BBB, de boi, de bala, de Bíblia, a Idade Média parece viva, pagando pato, fazendo dívida, batendo palmas para genocidas. É veneno no ar e no prato de comida, devorando a terra ao molho de sangue indígena. A censura ensaiando um roteiro de arte suprimida e a família tradicional cada vez mais reduzida. Guaranis, Tupis, Curumins, Cariris, Kaiowás ainda tem que lutar por uma terra que é sua por direito, que vê ser invadida por grileiros sedentos de dinheiro e dispostos a matar. Os vagalumes estão a cair do mar, estão a cair do ar e naufragam peixes mortos pelo rio. O futuro é escuro, o presente é um caos e o passado insiste em querer voltar. Armados com Bíblia, o exército do Satã segue em sua missão de exterminar culturas. Jesuítas dos novos tempos pedem votos e dízimos e juram que Jesus vai voltar, mas morre de medo dele chegar e toda a sua farsa desvendar. Enquanto isso, atolados na areia movediça do conservadorismo, crianças rebeldes se amarram umas nas outras, formando correntes mais fortes do que as sanguíneas, pois já sabem que não dá para esperar. É demarcação de território já, porque o Mar Vermelho não há de abrir para fascista nenhum passar. Fogo neles! Fogo neles! Então, ó, vou mandar então uma, já que a gente está falando dessa deseducação da população, que é a pátria que pariu. População brasileira, galinhas cegas, prontas para virar canja, lambendo as botas do dono da granja. Quero dizer que a pátria que me pariu é menos didática que a gente que te traiu. Panela fumegante, fogão de lenha, país biscate. Todos cantando e indo pro abate. E eu acho que essa é a mensagem que fica. Você recitou. Eu queria pontuar uma coisa. As coisas que você recitou foram as que mais me tocaram no livro. Parece até que você sabia, né? Todas essas poesias foram as que mais fixaram, né, dentro da minha leitura que eu fiz do seu livro. Maravilha, maravilha. Super recomendo, galera. Né? Já comecem a seguir o Hudson aí. Exatamente porque essas foram esses poemas, né, e mais alguns outros que começaram são a gênese, né, do projeto. E a partir dali eu fui criando as outras e decupando e trabalhando. E é isso. Bom, eu estou vendo que tem alguns amigos meus aqui presentes. Eu queria agradecer a presença: Leandro, Pérez, Larissa, Jordão Pablo de Pão, que é nosso amigo, né, Danilo? Agradecer a todo mundo que está assistindo. Falar para quem quiser conhecer mais, me seguir, que eu estou sempre postando. Além de poemas, eu tenho postado um pouco das inspirações, das coisas que me inspiraram a fazer o livro. E a partir de janeiro eu vou estar com ele à venda pela internet. E vamos nessa. Eu acho que é fazer arte para isso, para resistir, para ter uma voz. Eu acho que toda voz é importante. Toda vontade de reverter o que está acontecendo é importante. A gente já pode sentir que está havendo uma maior conscientização em alguns lugares, né, com o ampliamento de algumas candidaturas aí que a gente teve nessas eleições municipais, mas
Eu vou deixar sempre essa frase, que é a frase do Friedrich, eu não sei falar o nome dele em alemão, Friedrich, que abre o livro. A arte é uma arma. A arte é uma arma. Entendeu? E vamos fazer da nossa arte a nossa arma de combate, de resistência, de acolhimento também. E é isso. Eu acredito que esse país só vai ter salvação quando todo mundo tiver armado. Do executivo ao mendigo, do idoso ao menino. Quando do idoso ao menino, porte total e restrito a qualquer cidadão. Quando todo mundo tiver portando um livro na mão, esse país vai ter salvação. É isso aí. Adaptando a poesia Porte de Armas, né? Que também está no livro Atirador de Pedras. Foi maravilhosa essa tempestade aqui hoje, Hudson. Essa tempestade que vem de dentro que provoca o nosso interior. Agradecer aqui a todas as pessoas que estão aqui, que chegaram aqui agora no finalzinho. Assistam a live que vai ficar no IGTV, vocês vão gostar, foi muito boa. Elione, Sil, Giselda, Flor da Tela, Lígia, Jordão, dando vozes. Uma galera massa que chegou por aqui. Muito obrigado a todos e todas e a todes que se fizeram presentes aqui e a gente teve esse papo maravilhoso. A Live Luminosa agora só volta em 2021. 2021 volta a nossa Live Luminosa. Fechou o ano. E volta 2021 e tem o Sarau Luminoso que continua rolando. Sábado vai ser no perfil da nossa querida Vitória Martina. E aí a galera vai poder curtir muita poesia no perfil da Vitória Martina. Então, estamos todos juntos aqui, né? Um ótimo Natal para todo mundo, um feliz 2021, que a gente consiga, com essa virada de ano, a gente consiga sair de 2019, porque eu acho que a gente está preso em 2019, a gente não teve 2020, né? A gente reclamou tanto de 2019 que ficou preso nele. Exatamente. Valeu demais, caro Hudson. Eu que agradeço. Muito grato, muito grato. Muito grato mesmo. Tamo junto. Força, muito trabalho. Valeu. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Gente.